Bom dia a todos. Em primeiro lugar, cumprimentar a nossa vice-presidente e os organizadores, agradecer o convite do Sérgio e do Fernando. A Audicom dá uma colaboração muito grande para o debate público, organizar uma iniciativa como essa, porque o essencial é que o Brasil é pródigo em criar regras fiscais, só que não é pródigo em cumprir as regras fiscais. Se você observar, o nosso arcabouço de finanças públicas é parecido com o da Suécia. Nós temos teto de gastos, meta de resultado primário, limite para a dívida, que ainda não saiu do papel, mas está na Constituição, limite para a dívida da União, limite para a dívida dos estados e municípios, esse sim já saiu há muito tempo do papel, limite para serviço da dívida em porcentagem da receita, gastos com pessoal. Então, regras nós temos de monte, mas o espírito da responsabilidade fiscal ainda não é partilhado pela sociedade. Talvez porque nós tenhamos a dificuldade de divulgar para as pessoas e mostrar a relação que ter contas públicas organizadas guarda com o progresso econômico, a possibilidade de ter crescimento econômico. Todos os países civilizados, desenvolvidos, que conseguiram ultrapassar a chamada armadilha da renda média, passaram por um processo de organização das contas públicas. O Brasil vem tentando e vem avançando nisso, né, desde os anos 80, com a criação da Secretaria do Tesouro Nacional, a separação das funções Banco Central, Banco do Brasil e a criação do Tesouro para cuidar da gestão da dívida. Tudo isso, de alguma forma, ajudou a que a institucionalidade fiscal do país fosse se aprimorando com o passar dos anos, com o passar do tempo. Mas há ainda um longo caminho a ser percorrido. A dívida pública, de 2013 para cá, já aumentou 27 pontos percentuais do PIB. Nós passamos de 51,4% do PIB, a dívida bruta do governo geral, para o encerramento desse ano deve ser algo como 78,6% do PIB pelas projeções da Instituição Fiscal Independente. Aliás, a Instituição Fiscal Independente, que completa 3 anos agora, dia 30, também é um desses passos que o Congresso conseguiu dar, mais especificamente o Senado, para colaborar com o aumento da transparência. Diferentemente de uma Corte de Contas, as IFES, as Independent Fiscal Institutions, hoje tem 40 países com esse tipo de organização, elas não têm poder judicante, elas têm poder de produzir informação de maneira tempestiva, de maneira oportuna e até de maneira contemporânea aos fatos que vão acontecendo. E o seu poder vem de municiar a imprensa, os especialistas e os parlamentares com informações que possam estabelecer o contraponto com o executivo. No caso dos estados e municípios, a gente observa uma certa cooptação em relação aos órgãos de controle que precisa ser combatida, né? Nós precisamos ter uma garantia de maior autonomia, maior independência técnica, para que os resultados dos estudos produzidos, das avaliações produzidas pelos tribunais, efetivamente se transformem em mudanças que vão melhorar a situação das contas públicas municipais e estaduais. Em 1997, com a Lei 9496, a renegociação das dívidas dos estados talvez tenha sido o marco mais importante para as finanças subnacionais, porque a dívida da maior parte dos estados era maior que 200% da receita. E todos eles conseguiram diminuir, exceto o Rio Grande do Sul, Alagoas, Minas Gerais e São Paulo. Só que São Paulo nunca teve problemas de pagamento porque consegue gerar renda e receita suficiente para pagar o serviço da dívida, ainda que tenha um nível de dívida elevado. Mas agora o quadro é diferente, não é tanto o problema de nível de dívida, mas é um problema de fluxo. É despesa previdenciária crescendo de maneira insustentável, no caso dos estados e municípios, não só da União, né? Despesas de pessoal também em nível preocupante, ainda que a trajetória não seja explosiva, né? Do pessoal da ativa. Agora, dos inativos, sim. Daí a importância de se avançar na reforma da Previdência no âmbito municipal e no âmbito estadual. De modo que eu acho que o desafio fiscal que a gente tem pela frente é muito grande. A nossa federação, na verdade, é muito concentrada na União. Todos os processos e os momentos de descentralização, eles sempre vêm acompanhados de uma certa tutela da União
E agora as PECs emergenciais que foram enviadas pelo governo, a proposta de emenda à Constituição da emergência fiscal, a do Pacto Federativo e a dos fundos públicos, principalmente as duas primeiras, elas reforçam um pouco essa tendência, né? A ideia é que o TCU, e a meu ver corretamente, abarque as funções de normatização econômico-financeira, contábil, para ajudar a suprir essa inexistência do Conselho de Gestão Fiscal, que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal e até hoje não saiu do papel. O TCU tem a estrutura suficiente para fazer isso. E, a meu ver, poderia abranger essas funções. Complementarmente a isso, a própria IFE, a existência da IFE, usando essas informações públicas, o Tesouro Nacional, que tem publicado o boletim dos entes subnacionais, conversava um pouco antes com a Luciene, e esse boletim é riquíssimo, né? Tem muita informação. Agora o SICONF, que é um sistema também do Tesouro para divulgar a matriz de saldos contábeis dos estados, dos municípios, tem muita informação. Agora nós precisamos trabalhar bem com essas informações para mastigar e traduzir isso para as pessoas. Daí a importância de uma campanha como essa, né, de contas públicas são da nossa conta, porque não dá para esperar que os cidadãos vão se mobilizar, entrar no site do Tesouro, baixar planilhas e começar a fazer análise. É papel do poder público, dos órgãos de controle, das instituições como a IFE, fazer com que, através da imprensa, da atuação dos parlamentares, essas informações possam ser mais bem divulgadas entre as pessoas e de uma maneira palatável, né? Não adianta ficar só uma conversa nós com nós. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Infelizmente, eu tenho que participar de um evento na ENAP. Hoje está acontecendo o Prêmio do Tesouro Nacional. Vai estar aqui o economista italiano Alberto Alesina, que, aliás, tem lições importantes também a compartilhar com países como o Brasil, porque nós temos uma política fiscal ainda muito travada, né? As políticas contracíclicas que o país fez foram feitas sempre em bases, digamos assim, equivocadas, né? Porque elas acabam aumentando a dívida, a exemplo da política recente de emissão de títulos para aumentar o funding do BNDES, né, de 2008 a 2014. Elas aumentam a dívida pública, mas não geram resultado do ponto de vista do investimento e da melhoria das políticas públicas. E o Alesina tem uma tese de que países que têm posição fiscal frágil, ou seja, dívida elevada, eles têm o poder das suas políticas contracíclicas, investimento, por exemplo, público, cada vez mais diminuído. Então, um país que tem uma dívida de 80% do PIB, com juro real que diminuiu, mas é ainda alto, né, de 1,5%, não pode se dar ao luxo de fazer política contracíclica, porque o efeito multiplicador dessas políticas acaba sendo muito baixo. De modo que o nosso objetivo central para esse ano, para o próximo e provavelmente para os próximos 5, 6 anos, é conduzir um ajuste fiscal que vai ser duríssimo, né? E o papel dos órgãos de controle é muito importante nisso, é central. Quero parabenizar mais uma vez a Audicom e os organizadores em geral e dizer que nós na IFE estamos à disposição para continuar participando de eventos como esse e colaborando para essa iniciativa muito positiva de aumentar a transparência nas contas públicas. Muito obrigado.